Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos aí a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos aí de domingo a quinta-feira, sempre por volta aí das 9h30. Tô um pouquinho atrasado aqui, foi uma correria, mas conseguimos entrar quase que na hora. Às vezes as coisas apertam, mas graças a Deus tudo deu certo. André, seja muito bem-vindo. Quinho, Jaque tá por aí, boa noite, a paz do Senhor a vocês que estão entrando. Deixa eu só fazer um alerta aqui de que a gente está ao vivo no grupo. Deixa eu fazer um alerta aqui para que o pessoal tenha assim oportunidade. Estamos ao vivo. Copiar. Estamos ao vivo. Eu acho que foi. Deixa eu ver se abre aqui. Ih! Abre não. Abre para quem tem, né? Quem não tiver não abre, mas amém. Quem tiver Instagram consegue abrir, quem não tiver não abre. Mas tudo bem. Então, gente, voltando aqui, Policarpo, minha esposa, Sidney, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. Hoje nós vamos estar aqui refletindo no capítulo 26 de Êxodo, tá? Vamos assim orar para dar início. A gente já está um pouquinho. Ó, Elise chegou. Hello, varão. Você recebeu aí o aviso aí no grupo? Foi? Me responde aí se foi pelo grupo que você entrou, para ver se está funcionando. Eu acho que é que meu computador aqui não está conectado. Foi pelo grupo, Elise, que você entrou? Hoje, gente, o capítulo 26 é um capítulo parecido com as genealogias aí de números, né? Onde a gente vê muito número, muita medida, mostrando ali o cuidado e os detalhes, né? Da parte de Deus aí. Deus é minucioso, ele é detalhista, né? Aí, foi pelo grupo. Amém, amado? Então tá funcionando. Obrigado, viu? Fiquei com dúvida. Então a gente vai ver aí as medidas, né? Do tabernáculo terrestre, ao qual ali Deus mandou que Moisés preparasse para que a glória dele pudesse se assentar, ficar, né? Pudesse ali residir entre os israelitas. Ele tivesse ali um espaço, uma casa, a casa de oração, uma casa onde ele pudesse ali a sua presença pudesse ser representada, né? Porque Deus ocupa todo o espaço de tudo que existe, né? Deus é imenso nesse sentido, ele é infinito em dimensões nesse sentido, ele ocupa tudo, né? Ele está dentro da criação e transcende, ele é imanente e transcendente, né? Em relação à criação. Então, ele não estava ali preso ali dentro do lugar santíssimo, do santo dos santos, mas ele manda fazer ali um tabernáculo, um templo ali no meio da comunidade de Israel, justamente para que eles pudessem ter a noção de que Deus estava no meio deles, e literalmente era no meio deles. A gente vai ver aí à medida que a gente estiver lendo, né, que Deus reparte aí as 12 tribos, 4 fica para o sul, 4 para o norte, 4 para o leste, 3 para o sul, 3 para o norte, 3 para o oeste e 3 tribos para o leste, né? E o tabernáculo ficava no centro disso aí, tá? Então, justamente para manifestar que Deus estava no meio, literalmente no meio do seu povo, tá? Amém? Poliana, paz do Senhor. Vani sumiu, não veio ontem, senti sua falta ontem. Pastor Lucinho, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Vamos orar agradecendo a Deus pela live e vamos fazer a leitura aí a respeito aí justamente do projeto aí arquitetônico aí de Deus aí para Moisés, para levantar esse tabernáculo, esse templo ali no meio do deserto. Vamos ver o que Deus pediu para Moisés ali confeccionar, construir, para que ele pudesse habitar no meio de Israel. Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, vemos novamente, Senhor, mais uma vez lhe render graças, ó Deus, por este novo dia que está findando. Obrigado
porque estamos aqui, pois o Senhor nos sustentou e nos livrou de todo mal durante todo o percorrer desse dia. Continue assim cuidando de nós, ó Deus, realizando seu propósito em nossas vidas, nos dando aí livramentos, à medida que o seu projeto vai assim, se concretizando sobre nós. Vá assim nos dando discernimento e sabedoria do alto, para que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor e possamos colocar em prática esta vontade, Deus. Nos capacite, pois nada podemos fazer sem que o Senhor venha assim nos capacitar a fazê-lo. Obrigado pela vida daqueles que estão aqui presentes, ó Senhor, intercedo por aqueles que vão entrar e por aqueles que vão assistir a live no decorrer do dia de amanhã, que o Senhor venha abençoar cada um deles, venha continuar trabalhando em seus corações, venha continuar revelando a sua verdade, a sua vontade, e que todos possam ter a oportunidade de ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Vá se nos abençoando e nos conduzindo. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente. Boa noite, Ivani. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos hoje ler Êxodo capítulo 26, tá? A aguinha tá aqui, 26. Espero que vocês tenham lido o capítulo. Quem leu aí, coloca um joinha. Quem leu o capítulo, coloca um joinha aí. Capítulo 26 de Êxodo. Ah, Senhor do céu, não ficou confusa, não? Não ficou confusa ao ler o capítulo 26, não? É tanto medida, né? É tanto número em medidas que nós não usamos usualmente. Se você usou uma Bíblia mais antiga, vai falar ali em medidas que não são centímetros, não são metros, né? E a gente acaba perdendo ali a noção de tamanho, porque a gente não sabe quanto é que vale ali cada uma daquelas medidas ali que eram feitas naquela época, tá? Hoje eu vou usar aqui a nova versão transformadora, que é uma versão que baseada aí no texto crítico, né, o mais recente aí, usado aí para trazer para os nossos dias o que está mais próximo ali do original que foi escrito pelos autores aí da Bíblia mesmo, tá? O texto crítico aí é o mais recente, o mais bem estudado aí, trazendo aí o melhor cano, né? O melhor cano ali separado das Sagradas Escrituras, embasado daquilo que poderia ser o original que se perdeu há muito tempo, né? A gente sabe disso, tá? Então, eu uso geralmente a nova versão transformadora porque ela é bem recente, bem nova e baseada aí no texto crítico, tá bom? Então, quem puder comprar a nova versão transformadora, ou então puxar o aplicativo aí pela loja do Google ou da Apple, tá? E tem aí de graça a Bíblia, você pode puxar, vale a pena porque a linguagem é mais clara, tá bom? É melhor pra gente. E aí, é justamente os côvados, né? Né, Elísio? Esses côvados aí deixam a gente confuso. Mas aqui eu vou falar sobre metros, vou falar sobre centímetros. E aí vai dar para ter uma dimensão melhor, tá? A respeito aí do tabernáculo e de como ele foi construído ali no meio do deserto. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui uma figura. Essa figura aí, tá? É justamente sobre este tabernáculo aqui, ó, tá? Essa tenda da congregação aí, essa tenda dividida aí por 1, 2, 3, né? O lugar santo e o lugar santíssimo, né? O lugar santo tá ali e o lugar santíssimo tá aqui debaixo do meu dedo, tá? O lugar santíssimo é menor porque lá só se encontrava a arca e a tampa da propiciação sobre a arca, onde tinha os querubins que a gente viu ontem, né? E aqui na frente, justamente aqui na frente, nesse espaço maior, tá? É onde ficava o altar de incenso, ficava o candelabro, que está lá na parte norte, e a mesa dos pães da proposição, que ficava aqui ao sul, tá bom? Do lado de fora, a pia de cobre, e depois da pia de cobre, o altar de sacrifício, onde era uma grande churrasqueira, onde era jogada aí os animais depois de degolados, né? Mortos, eles eram jogados aí dentro dessa grande churrasqueira para que fossem queimados, completamente aí queimados, tá? Isso aqui é o tabernáculo terrestre, tá?
E essa parte aqui menor, no meio, é a tenda da congregação, que a gente chama de santuário. Santuário é isso aí, né? Quando eu falo jornada ao santuário, é porque temos que caminhar para entrar dentro desse santuário. Mais à frente, quem sabe, a gente explica aí melhor o contexto de tudo isso para vocês, tá bom? Mas é sobre isso aí que a gente vai ler hoje. Ele vai falar sobre esses panos que tem que fazer parte aí. Tanto o pano que cobre, quanto os panos nas laterais e as cortinas no meio, tá? É sobre isso que o capítulo 26 fala. Sobre o tamanho dessas cortinas, sobre o tamanho desse véu aí que cobre, como é que chama, gente? Dessa cortina também, né? Também é a cortina, que passa de um lado para o outro, fazendo o teto aí, tá? Da tenda. E os véus, e o véu que tem ali separando o lugar santo do lugar santíssimo. É sobre isso aí que se trata o capítulo 26. E das armações, que são esses pilares, que dá para ver aí um pouquinho, os pilares que seguram essas cortinas aí no seu lugar, tá? Esticadas, bonitinhas, formando esse retângulozinho na frente e o quadrado lá no final. Ok? O lugar santíssimo é o mesmo que o... Isso, Elísio. Lugar santíssimo é a mesma coisa que o santo dos santos, tá? Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos lá. Então, vamos passar aqui adiante. Deixa eu tirar aqui. Não, eu vou deixar aí. Eu vou deixar a figura. Opa, apaga não. Eu vou deixar aí a figura para que a gente possa... Eu acabei de encontrar um defeitozinho aqui no computador. Eu vou deixar aí a figura para que a gente possa ir falando e vocês vão olhando para ela para ter noção do que é que se trata, tá? Vamos para cá, por favor, tá? Então, capítulo 26, verso 1, está escrito assim: faça o tabernáculo com 10 cortinas de linha finamente de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade, tá? Eu vou colocar uma figura um pouco maior. Essa aqui está um pouco mais próximo. E se vocês olharem bem, vocês vão ver que dentro do lugar santo, desse lugar maior, dá para você ver ali um desenho na cortina, né? E era para ser feito de vermelho, de azul, né? Carmesim azul ali, tá? E você vê que no meio ali do retângulo tem um desenho. Esse aí era o querubim que era desenhado ali à mão, tá? Nessas cortinas ali, em detalhe ali dentro, tá? Em cada uma dessas cortinas que ele pediu para poder escrever. Em cada uma dessas cortinas tinha um desenho de um anjo, de um querubim, tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Verso 2. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Então, de um lado, ele pediu para fazer 10, né? Só que de um lado, do lado acima, né, onde ficava lá perto do candelabro, ficava 5 cortinas retas e do lado de cá mais 5 cortinas retas, né? Cada lado do retângulo aí tinham 5 cortinas, uma unida na outra. Ele vai falar aqui para se unir essas cortinas, tá? Eram 10 ao todo, 5 ficavam de um lado e 5 ficavam do outro lado. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto, e aí eles eram amarrados, tá? Então a cortina azul era amarrada na cortina vermelha, que era amarrada na cortina azul, que era amarrada na cortina vermelha, e aí ia fazendo cada um deles até chegar no final, tá bom? Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender as cortinas longas umas às outras. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma só peça
única. Então tudo era amarrado, tá? Tudo era amarrado como se fosse uma só peça. Faça 11 cortinas de tecido de pele de cabra para cobrir o tabernáculo. Então essa cortina aqui iria cobrir o tabernáculo, é o teto do tabernáculo, é essa parte aí que você está vendo puxada e cobrindo e puxada aí, tá? Faça 11 cortinas de tecido de pelo de cabra, é mais resistente, é mais dura, né? Esse tecido aí justamente para onde pega mais sol, né? O sol bate ali no teto, bate nas laterais, então era feito de um tecido mais resistente, era feito de pele de cabra, tá? Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte 6 restantes para formar outra cortina longa. Aí já deu 6 mais 5, os 11 metros aí, as 11 cortinas, tá? No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda, que vai virar ali. Aqui não mostra no desenho. Engraçado que aqui nesse desenho não mostra essa sobra. Não mostra essa sobra. Deveria ficar na frente, perto ali da pia de cobre. Devia ter uma área coberta. Mas no desenho aqui ficou faltando. Nesse desenho, infelizmente, não apareceu, tá? Elise colocou que cada côvado equivale a 60 centímetros, pelo que pesquisei em minha antiga Bíblia Plenitude. Eu não tenho certeza, Elise, eu não pesquisei, eu vim direto aqui para a nova versão transformadora para poder pegar o valor em metros e em centímetros, tá? Para facilitar, porque essa descrição do capítulo 26, de uma certa maneira, é um pouco cansativa, né? Não tem muito que a gente extrair disso aí do que perceber que Deus é detalhista, tá? Deus olha as coisas nos mínimos detalhes e gosta de tudo muito bem feito, né? Ele pede para adornar, para poder fazer os feixes ali de ouro, né? Os colchetes de ouro e tudo mais. Então você vai ver que Deus preza pelos mínimos detalhes e gosta das coisas muito bem feitas e bonitas. Silvia, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. O Jefferson, a paz do Senhor, varão. Conheci o Jefferson hoje no hospital. Tava pegando umas caixas lá para minha mudança que tá chegando. Lúcia, seja bem-vinda. Acabei dando o Instagram para ele e convidando ele para participar. Ele é da Assembleia de Deus, seja muito bem-vinda, paz do Senhor, varão. Então, gente, essas 11 ia cobrir, e seria o teto e a proteção lateral aí, tá? Do tabernáculo terrestre ali, tá bom? Então, verso 10, né? Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze. Esses aqui são de bronze, não são de ouro. E prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua, que é essa peça que vocês estão vendo aí, presa de um lado, atravessa o teto e é presa do outro lado da tenda da congregação, tá? É sobre essa cortina que a gente está terminando de falar agora. Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Então tem 90 na frente e 90 atrás. Deixe pendurados de cada lado os 45 centímetros restantes do tecido para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Então ele é coberto nas laterais e é coberto na frente e coberto atrás. Complete a cobertura da tenda com a camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Então ainda forraria ali depois tudo isso com essa cobertura aí feita de pele de carneiro, tá? A partir do versículo 15, ele vai falar sobre essas estruturas, essas colunas. Se você observar bem, perto da pia de cobre, aqui no canto esquerdo inferior, tem uma pia aí, solta aí, no meio do nada aí, a pia de cobre. Se você olhar para frente dela, na
frente do tabernáculo, onde o pessoal entraria no lugar santo, você dá para enxergar que existe ali 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 5 colunas, tá? 5 armações. É justamente sobre essas armações aí que sustentam as cortinas, que as cortinas são amarradas nela aí, que o tabernáculo é formado, tá? Ele se mantém esticado aí, apoiado, firme, é nessas colunas que vão ser faladas aqui a partir do verso 15 até o verso 30. Do 15 ao verso 30, ele está falando sobre como confeccionar essas colunas aí, essas armações verticais aí, de como é que elas deveriam ser feitas, tá? De que material ela deveria ser feita, tá bom? Então, estou aqui dando um toque para que vocês possam ver que essas colunas estão na frente, estão no meio e estão lá atrás, tá? Estão na frente, no meio, lá atrás e possivelmente estão aqui também em cima, tá? Em cima no teto aí, ligando uma coluna na outra, tá bom? Não dá para ver, mas possivelmente ali também tem uma coluna ligando as colunas todas, tá bom? Então vamos lá ler a partir do verso 15 o que é que Deus manda fazer, de que material deve ser confeccionado essas colunas aí que vão sustentar todos os panos, todas as cortinas, todo o véu e tudo mais aí dentro do tabernáculo, tá bom? Então o verso 15 ele fala: para a estrutura do tabernáculo construa armações de madeira de acácia. Então as colunas são feitas de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, tá? Então era bastante alto, né, gente? 4,5 metros de altura por 67,5 de largura. Você pensar aí, mais de meio metro de largura cada coluna. Elas eram bem grossinhas, tá? Com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. Se você prestar atenção, Deus quer tudo igual, tudo idêntico, tudo na mesma medida, não tem nada diferente, né? Existe um padrão aí a ser respeitado e Deus quer que todas as coisas sejam iguais, as cortinas sejam iguais, as armações, as colunas sejam iguais, tudo seja igual. Você vê que com Deus não tem bagunça. Tá? Deus geralmente segue algum tipo de padrão onde há um ritmo ali, há uma sequência, tá? Há uma organização. Nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus de ordem e decência, tá bom? Daí você vê, só de olhar aí nos detalhes de como ele manda levantar essa tenda aí, o quão ele é minucioso nos detalhes de como ele gostaria que as coisas fossem confeccionadas, tá bom? Aí você tem como você perceber um pouco de como é este nosso Deus, de como ele é perfeito e perfeccionista, tá bom? Então vamos lá. Verso 18. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado do sul. 20 armações para sustentar as cortinas do lado do sul, que são essas cortinas que estão abertas aqui. Na realidade elas não estão no desenho. As cortinas do lado do sul é virado aqui para a mesa da proposição. É isso mesmo? Só vou confirmar aqui. Candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado do sul. Candelabro é que fica para o sul. Coloque a mesa do lado de fora, a cortina no lado do norte. Não, a mesa fica no norte. Então o norte está aqui para baixo. O norte é justamente onde não tem pano, onde removeu o pano para a gente ver o que estava dentro, tá? Então nesse lado aqui, tanto de um lado quanto do outro, deveria ter 20 colunas, tá? 20 armações para sustentar as cortinas do sul e 20 armações para sustentar as cortinas do norte, tá bom? De um lado e do outro, tá? Se você olhar aí, você vai ver, não dá para contar aqui, mas você vai ver um bocado de coisinha cinza lá, ó, perto do candelabro, no chão, é a base da coluna. Ela é feita de prata, tá? E aí você vai poder ver que tá no desenho, ela tá cinza. Então havia 20 do início até o fim, tá? Vamos lá. Faça também 40
bases de prata, 2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Dá para ver aí no desenho. Construa 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, aquela parte que está lá no fundo, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. Na quina, né? Na quina, na virada, deveria ter mais 2 para reforçar. Verso 24. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. Então, em todos os lados tinha que ter a mesma amarração. Verso 25. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira, as travessões é o que fica em cima, né? Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Faça também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. Tá? O travessão central, ligado à meia altura das armações, se estenderá de uma ponta a outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro os travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. E aí, mais uma vez, se termina aqui falando a respeito do modelo. Deus mostrou um modelo para Moisés, enquanto Moisés estava ali com ele os 40 dias e 40 noites ali, né? Deus mostrou o modelo para ele, deu as instruções para ele de quanto media cada parte e pediu para ele fazer conforme o modelo que lhe foi mostrado. Isso aponta para a origem, né? Existe algo que Deus está querendo representar aqui na terra, e este algo existe no céu, tá? Existe um templo no céu onde Deus está lá assentado sobre o trono, e é baseado neste templo no céu, onde Jesus hoje está como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, diante de Deus, apresentando as suas chagas ali diante dele, mostrando que ele pagou o preço para nos representar diante de Deus, justamente apontando ali para tudo aquilo que significava o tabernáculo terrestre, né? Tudo aquilo que o sumo sacerdote fazia aqui, todo ano, Jesus fez uma só vez e entrou no tabernáculo celestial. E aí se apresentou diante de Deus, mas tudo aquilo que Israel fazia aqui todo ano era sombra, apontava para aquilo que Cristo iria cumprir e que seria total e completo e perfeito diante de Deus o Pai. Aqui era como se fosse uma brincadeira, né? Eu sempre falo assim, a gente quando é criança a gente brinca de carrinho, o homem brinca de carrinho e a mulher brinca de neném, brinca de cozinhar, de panelinha e tudo mais. Quando o homem cresce, ele compra um carro de verdade, e quando a mulher cresce, ela casa, tem filhos, tem uma casa, tem uma cozinha, tem um fogão de verdade para pilotar. Então assim, aqui Deus estava permitindo Israel brincar de algo que era real, e quando a humanidade chegasse na sua plenitude, quando viesse o tempo certo, aquilo que é real viria à existência. Aquilo que era brincadeira no Antigo Testamento, hoje é real no céu, tá? É literal. Da mesma forma que a gente brincava de carrinho e hoje eu tenho um carro, tá? É o mesmo tipo, é a mesma analogia que Deus fez aí com o povo de Israel. Deus estava deixando o pessoal se exercitar, brincar, imaginar com algo que é real e viria no tempo certo, quando chegasse aí a maturidade, tá bom? Bacana? Então no céu existe um templo onde Deus, o Pai, está, e Jesus compareceu diante dele no trono. Lá em Apocalipse capítulo 6 fala sobre isso.
Quando João está ali, vê ali o pergaminho fechado com 7 selos, ninguém pode nem consegue abrir, e aí ele começa a chorar que ninguém conseguiria abrir, e de repente ele vê como um cordeiro morto, que é o leão da tribo de Judá, chegando ali diante do trono e reivindicando assim o pergaminho ali para poder abrir os seus selos ali e dar início a a continuação ali da história para a redenção da humanidade, tá bom? Então Jesus se compareceu como nosso sumo sacerdote diante de Deus o Pai, como o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento, tá? Mas a gente vai ver isso melhor quando estiver lá em Hebreus. Vai levar uns 2 anos para chegar, mas quando a gente chegar lá a gente discute isso com mais detalhes, amém? Aqui eu só estou dando um retoque só para que vocês possam entender aí que tudo isso que está aí no tabernáculo tem significado nos dias de hoje lá no céu, ok? Bacana? Vamos lá. Então, para terminar, a gente vai falar sobre o véu, tá bom? A partir do verso 31, ele fala a respeito do véu. E o que é o véu? O véu é o que separa o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar que é em forma de retângulo, esse lugar aqui, em forma de retângulo, do lugar santíssimo, que é esse quadradozinho aqui pequeno, tá? O véu é essa cortina que está separando os dois ambientes, tá bom? Aí ele fala, para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial, de linho, finamente tecido. Enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro presos em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e apoiadas sobre 4 bases de prata. Dá para ver aqui, ó, no chão essas bases, tá? Essas colunas. Dá para contar 1, 2, 3 aqui pelo menos, tá bom? Ao olhar para o desenho você consegue ver. Verso 33. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Então nesse localzinho aqui é onde está a arca. Se você olhar mais um pouco para baixo, você vai ver um desenhozinho de algo dourado com anjos em cima. É a arca junto com a tampa, com a mesa com a tampa da propiciação, né? Isso. Ali sobre ela, tá? Onde ficava aqueles querubins com as asas voltadas um para o outro, onde a glória Shekinah descia e Moisés falava com Deus, olhando ali para aquela glória que ficava pairando entre as asas dos querubins ali. Nada mais é do que o trono de Deus, uma simbologia do trono de Deus. A arca com os querubins apontavam justamente para esse momento, para esse local de autoridade onde Deus descia e simbolizava ali o trono dele, tá bom? Então vamos ler aqui. Pendure a cortina. Cadê isso? Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. A gente já falou sobre isso. Coloque a tampa aí, ó, a tampa, o lugar de expiação sobre a arca da aliança. Do desenho não dá para ver, tá bem pequeno, mas existe uma tampa e nessa tampa existem os querubins que estão em cima dele. Nessa tampa, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação, entrava dentro do Santo dos Santos com o sangue de um animal que havia sacrificado e aspergia o sangue deste animal sobre essa tampa que ficava em cima da arca, tá? Em cima da arca. E ali se fazia expiação, né? Expiação pelos pecados de Israel. Deus cobria os pecados de Israel por mais um ano. E todo dia da expiação, Deus cobria os pecados de Israel por mais um ano. E assim, todos os dias de comemoração aí, do dia da expiação, os pecados de Israel eram cobertos até que veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Quando Jesus veio, o sacrifício dele foi completo e perfeito. E aí aqueles pecados que eram cobertos anualmente foram realmente perdoados através do sacrifício de Cristo Jesus, tá? Houve uma purificação do templo, tá bom? Real, verdadeira. Verso 34.
coloque a tampa, tá? Eu já li isso aqui. Coloque a tampa, o lugar de expiação sobre a Arca da Aliança dentro do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna. Então, a mesa ficava nesse lugar maior. Dá até para ver ela aqui. É justamente essa parte maior aqui, onde tirou o pano. Tirou o pano para poder enxergar. Você vê a mesa logo de cara ali. O candelabro está na frente dela do outro lado, tá? E encostada lá no véu está o altar de incenso, tá bom? Onde se queimava incenso ali, tá bom? Então, coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, no lado norte do tabernáculo. Então, aqui para baixo é norte e o candelabro está voltado para o sul. E posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado sul. Então, onde está a mesa é norte e onde está o candelabro é sul. Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordado com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia, revista-as com ouro e pendure nela a cortina com gancho de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze, agora é bronze, para as colunas. E se você olhar aí, perto aqui, do lado de fora da tenda, você vai ver que a base não é cinza. A base é meio dourada, né? Aqui no desenho eles representaram aí a coloração de cobre aí na base dessas colunas. E dá para contar e dá para ver que são 5. Tem 2 colunas aqui mais embaixo, tem uma coluna no meio e mais 2 colunas lá em cima, né? Então somando aí 5 colunas, tá? 5 armações com bases de cobre, amém, gente? Então hoje a gente veio aqui para poder falar justamente de como eram as medidas, do que era feito aí o tabernáculo terrestre, o santuário, o lugar santo e o lugar santíssimo, onde os utensílios sagrados estavam ali dentro, ali, representando coisas que estão no céu, mas que a gente não vai falar aqui agora, vai deixar para falar quando estiver lá em Hebreus, tá? Daqui uns 2 anos. Se você estiver aqui vivo, Jesus não tiver voltado, a gente estiver fazendo aqui ainda as lives, né, nós chegaremos aí a falar a respeito aí do significado de cada uma de uma forma mais profunda, ok? Ok, gente? Então terminamos aí o capítulo 26, conclui-se aí neste momento, e amanhã nós vamos ler o Êxodo capítulo 27. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Êxodo capítulo 27. Amanhã a gente vai falar sobre o altar de holocaustos e o azeite puro, tá? Gente, essa parte da leitura bíblica, às vezes parece que ela não é importante, tá? Às vezes parece que ela não é importante, né? Por causa aí de medidas, de materiais e tudo mais, a gente fica confuso, não entende, não compreende direito, mas é importante a gente saber, tá? Para que lá na frente a gente entenda melhor os contextos, os porquês de cada coisa. A gente tem que entender por que Deus monta, por que Ele fez isso aqui. Ele é um modelo, tá? Deus deu um modelo para que Moisés construísse aqui na terra, mas Deus mostrou algo maior no céu para ele e pediu para ele fazer algo menor, numa escala menor aqui, de forma compreensível aqui na terra, tá? O que Deus fez aqui na terra aponta para algo que existe no céu, tá? E lá em Hebreus a gente vai estudar isso de maneira mais profunda, ok? Tudo bem? Amém? Então podem colocar aí seus pedidos de oração. Acho que hoje eu nem coloquei nem o... Deixa eu colocar um pouquinho aqui essa imagem, porque senão depois na hora que for salvar... eu acho que eu nem coloquei essa imagem hoje. Quando eu for salvar, ela acaba não estando aí eu não tenho como colocar na capinha lá, Êxodo capítulo 26. Elias escreveu: as cortinas do tabernáculo serviam de proteção no sentido de separar os pecadores da consumidora presença de Deus. O véu servia para isso, viu, Elias? Bom você tocar nesse assunto aí, tá? O véu em si ali, na divisão do lugar santo para o lugar santíssimo, é que passava essa impressão maior de separação, tá?
quando Jesus morre, o que é que acontece quando Jesus morre? Vocês se lembram? O céu escurece, um terremoto acontece, e o que é que acontece com o véu? Quem se recorda aí, no momento da morte de Jesus, quando Jesus expira, o céu escurece, ocorre um terremoto, e o que é que acontece com o véu? O véu se rasga, justamente demonstrando que agora não haveria mais necessidade de ter um representante aqui na terra que viesse uma vez por ano buscar a face de Deus ali, tá? Intercedendo. Agora, com o véu rasgado, qualquer pessoa poderia chegar diretamente ao trono da graça, pedindo a Deus aí misericórdia, tá? Através do sacrifício de Cristo, o caminho estava aberto para buscar reconciliação e estar assim na presença de Deus. Amém? Para que Deus nos firme e fortaleça no seu caminho. Amém, Poliana? Glórias ao Senhor. Então vamos orar. Vamos orar. Mais algum pedido, gente, para a gente poder finalizar a live? Os próximos capítulos, gente, vai continuar falando aí a respeito dos utensílios que vão fazer parte aí do tabernáculo terrestre, tá? Então venha, porque às vezes tem algo para a gente discutir, ó. Elis fez algumas perguntas, isso trouxe algumas elucidações a mais, né? É por isso que é bom para a participação. Continuo orando por minha vida e família. Amém, Elísio. Vamos orar. Mais algum pedido? André entrou aí no início, mas sumiu, desapareceu depois. Não a vi mais. Meu primo entrou aqui, Natan, Deus abençoe, varão de Deus. Mais algum pedido? Não tendo, vamos orar agradecendo a Deus por mais esta live, tá? Eu espero que vocês voltem aqui amanhã, tá? Leiam aí Êxodo 27 e voltem amanhã para a gente continuar aí falando a respeito do tabernáculo, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus por esta noite. Pai amado, aqui estamos, vemos humildemente Deus lhe agradecer por mais essa rica oportunidade, por mais esse estudo bíblico. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Continua assim nos abençoando, nos capacitando a sentir sede e fome do conhecimento, de conhecê-lo mais profundamente. Pai, tem misericórdia, somos falhos, pecadores, necessitamos da Tua graça, da Tua capacitação. Então venha por meio do Teu Santo Espírito nos capacitar a vencer o pecado, a vencer o mundo, ó Deus, e buscarmos viver de maneira honrar, exaltar e glorificar Teu santo nome. Eu quero lhe apresentar aqui, Senhor, os pedidos que foram feitos. A Vani pede por Ronaldo Miranda, por ela, por Daniela Miranda, por Euclides, por Gustavo e Gabriela, por Isabela Miranda, Maria Adelaide, por Marcos Antônio. Creio que são amigos, familiares dela. Deus, que o Senhor venha estar entrando em providência, abençoando a vida de cada um deles, trazendo à existência o Teu querer, o Teu propósito sobre a vida de cada um. Deus, cumpra aquilo que o Senhor projetou e planejou na vida de cada um, Senhor. Vá assim os conduzindo, lhes dando discernimento. Aqueles que não são salvos, o Senhor vai libertando, vai criando situação para que possam ter um encontro pessoal com Cristo Jesus e a Sua vontade venha reinar sobre a vida de cada um deles. Continua abençoando a Vani, para que ela possa continuar sendo um instrumento de bênção nas vidas daqueles que estão ao redor dela, Deus. Que ela venha ser realmente uma testemunha verdadeira e fiel a Ti, onde quer que o Senhor a colocar. Quero apresentar a vida de Elísio, que apresenta aqui a sua vida, a vida de sua mãe, da sua família. O Senhor sabe a necessidade do Teu servo, da cirurgia que ele precisa fazer, das próteses que estão na justiça, ó Deus, que o Senhor venha entrar em providência, que o Senhor venha abrir as portas, ó Pai, e venha abençoar o Teu servo, entrar em providência em suas necessidades, para que ele possa congregar como ele congregava conosco, que ele possa voltar a estar conosco, cultuando a Ti, Deus, servindo a Ti, evangelizando, pregando. Faz a obra aí na vida do Teu servo, e lhe dê paciência, graça, para poder suportar a prova do tempo, Deus. Sei que
o Senhor permite que nós passemos por ela. Então que o Senhor venha capacitá-lo, Deus, a permanecer fiel, a não desonrá-lo, não murmurar, não reclamar, mas permanecer submisso ali, contrito, buscando a tua face, se humilhando diante da sua mão onipotente e esperando somente, descansando somente em ti. Abençoa teu servo aí, abençoa a sua casa, a sua família, que o Senhor venha estar ali libertando a mãe e as irmãs, fazendo a obra ali, Senhor, na vida dos seus irmãos. Abençoa e o capacita aí, Senhor. Quero lhe apresentar também aqui a vida de Poliana, que tem nos seguido aqui. Recentemente tem buscado assistir as lives, tem possivelmente lido a Bíblia para acompanhar as lives. Que o Senhor vá assim desenvolvendo o seu projeto na vida dela, Senhor, trazendo à tona, revelando assim a sua vontade cada vez mais para ela, para o marido, para o filho, Senhor. Que o Senhor venha concretizar o seu projeto sobre a vida deles, que eles vão aprender a viver de maneira submissa à sua soberania, à sua vontade, Deus. Façam a obra nessa família e use essa família para louvor e glória do teu santo nome. Seja com eles, os abençoando e os conduzindo em direção à sua vontade, Pai. Quero lhe apresentar aqui também a vida de Vanderlei Bonato, Márcia Garcia, que a Vani está apresentando aqui. Que o Senhor venha estar abençoando todos esses amigos, familiares, até mesmo aquelas pessoas que ela não colocou, mas ela convive. Abençoe todas, ó Pai. Quero apresentar a nação, as autoridades constituídas por Ti, nas várias esferas de governo, ó Senhor, de autoridade sobre o nosso país. Que o Senhor vá assim abençoando cada uma delas, vá guiando cada uma delas, para que o seu projeto, aquilo que o Senhor tem para ser concretizado no fim dos tempos, venha correr de maneira de acordo com a sua vontade, Senhor. Sabemos que já estamos no tempo do fim, sabemos que já estamos vivendo tempos difíceis, os princípios das dores já têm começado, Deus. Que o Senhor venha fortalecer a tua igreja, Pai. Venha abençoar aí os pastores que são fiéis, aqueles que porventura não sejam. Que o Senhor venha ter misericórdia, venha se revelar, venha convencer do pecado, que eles possam se consertar e serem usados por Ti como instrumentos para abençoar e levar as pessoas para o céu e não para o inferno, Deus. Vá tendo assim misericórdia daqueles que são falsos profetas, ó Deus. Cria oportunidade para que eles possam rever os seus contextos, as suas posições, possam se arrepender, quem sabe ter um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo Jesus. Quero lhe apresentar a minha família, Mábia, Esther, a minha vida, o ministério que o Senhor tem conosco, os projetos que o Senhor tem conosco, ó Deus. Que o Senhor vá clareando aí as veredas para que eu possa enxergar o caminho que devo andar e eu venha saber assim, Deus, seguir a sua vontade. Não me permita desviar do seu propósito, ó Pai, mas que eu permaneça firme e forte a servi-lo e trazer existência ao seu projeto através da minha vida. Vá assim me capacitando a ser bênção onde quer que o Senhor nos coloque. Vá assim nos abençoando essa noite, nos dando uma noite de descanso na sua presença, que amanhã possa ser um dia de bênção, onde que possamos dar um bom testemunho, onde quer que o Senhor nos coloque, para que possamos ser esse instrumento de justiça em Tuas mãos, a propagar o Evangelho, e pessoas possam ter oportunidade amanhã de ter um encontro pessoal com Cristo Jesus. Nos capacite, Senhor, e faça a sua obra através de nós, nos use para alcançar aqueles que o Senhor tem para salvar. Vá se nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente. Glórias ao Senhor Jesus. Já que eu abri o olho, mas a gente orou aqui por todo mundo que estava aqui, Jaque, tá? Você está no meio também, em nome de Jesus. Amém? Gente, leiam o capítulo 27, tá? Eu não coloquei momento de oração. André que fica puxando a orelha. Momento de oração. Então, gente, leiam o capítulo 27, tá? E estejam comigo aqui amanhã às 9h30, para que a gente possa ler mais um capítulo. Parece ser um pouquinho chato essa leitura, é muito detalhe, é muito número, é muito material e tudo mais, mas tenham paciência, a gente precisa ler também essas coisas para a gente perceber que Deus gosta das coisas bem organizadas. Deus é detalhista, é perfeccionista, e nós temos que buscar também ser, tá? Aprender com Deus. Tudo é com ordem e decência. Amém? Então, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E vejo vocês aqui em nome de Jesus amanhã às 9h30, tá? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Vani. Um abraço. Até amanhã. Fui.